Nós já sabemos que o nosso comportamento pode ser influenciado através da convivência em grupos específicos. Mas será que os ambientes físicos também têm esse poder de influenciar o nosso comportamento? Eu sou Andréia Ferreira e esse é o Quarto Pod Ideia. O tema de hoje é neuroarquitetura. E para falar sobre isso, eu convidei a arquiteta e urbanista Daniela Dias e também a neuropsicóloga Juliana Silva. Gente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Sejam bem-vindas. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E é um tema muito específico, né? Então eu pensei, por que não trazer as pessoas que entendem dessas duas áreas do conhecimento com profundidade? Então, a Dani, ela é arquiteta, já com bastante experiência, vários anos na área, e a Ju também, a mesma coisa na área de atendimentos, neuropsicologia, atendendo em consultório, inclusive. Bom, a primeira pergunta vai para você, Dani, sobre o que é a neuroarquitetura, né? Dentro de tudo que envolve o mundo da arquitetura, o que vem a ser a neuroarquitetura especificamente? Então, eu não sou especialista em neuroarquitetura, mas eu tenho um leve conhecimento de... A neuroarquitetura, ela é um estudo baseado na neurociência. Tá. Então, a influência que o ambiente tem sobre a pessoa. Ou seja, como que aquele ambiente, a textura, o material, a cor está influenciando na pessoa, a iluminação principalmente. Eu puxo muito para essa área porque eu sou voltada mais para o residencial. Claro, interiores, né? Uhum. Então, assim, a iluminação é muito importante, como que ela influencia a luz branca, a luz natural, a luz que, né, pro ambiente da pessoa trabalhar, ficar, porque assim, pra mim a casa, ela tem que abraçar a pessoa, né, você tem que chegar em casa e se sentir muito confortável. Eu lembro que a gente conversou, gravando um vídeo, uma vez ela falou muito disso, dessa questão da pessoa entrar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e se sentir abraçado por aquele ambiente. É isso mesmo, então tudo isso influencia no ser humano. Então a casa, para ela abraçar, ela tem que ser aconchegante, ela tem que ter as cores certas, que aquela pessoa se identifica, claro. A iluminação adequada. Então a neuroarquitetura é isso, é o estudo do ambiente, a influência que tem sobre a pessoa. Perfeito, perfeito. Gente, eu tenho uma lista de perguntas aqui, vocês vão adorar. Bom, trazendo agora para você, Ju, o que vem a ser a neuropsicologia? Porque a gente fala muito, né, é psicopedagogia, psicologia e vários nomes, mas a neuropsicologia exatamente, o que é? A neuropsicologia é uma especialização da psicologia. Tá. Né? Então, eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia. Uhum. E aí, o que ela traz a mais, né, do que a Sim, gente conhece esse é a mais, da psicologia? Por exemplo, né, muitas vezes as pessoas vão para a faculdade de psicologia porque eu sou de humanas. E aí você se depara com que é aula de estatística. Meu Deus! Então, na neuropsicologia, a gente vai atuar muito com esse lugar da psicometria. Então, a gente vai atuar bastante com testes, com avaliações, com inventários. Então, a gente vai fazer muita conta, eu faço muita conta de média e desvio padrão, para a gente entender toda essa parte da avaliação. Uhum. Então, quando eu penso, vamos pegar algo que está muito na moda aqui agora, né? Muitas pessoas se identificando com TDAH, com autismo, transtornos de aprendizagem. A gente vai precisar de uma avaliação neuropsicológica para confirmar ou refutar. Então, sim, existe aqui sintomas, critérios que atendem ao TDAH. Certo. Então, é uma avaliação neuropsicológica que vai trazer essa informação. Então, a gente está falando de dados através dessa parte da psicometria, né, que é essa parte dos dados, da compilação de dados que a gente vai utilizar. Mas a gente também está falando de processos cognitivos. Perfeito. Então, a gente está falando de um conhecimento mais aprofundado da psicologia, nesse sentido da neuropsicologia, para processos cognitivos com relação à atenção, à memória, a planejamento, velocidade de execução, controle inibitório, controle atencional. Então, a gente vai ter um conhecimento ampliado dos processos cognitivos, dos processos mentais. Mas a gente também vai olhar para questões neurofisiológicas, como, por exemplo, a gente vai olhar para a fisiologia como um todo, porque a gente pode estar diante de uma pessoa com uma questão de neurotransmissores. Ela está ali com uma baixa de serotonina, ela está aí com uma baixa de dopamina. Então, a neuropsicologia, ela vai ser uma junção de diferentes saberes.
né? Então a gente vai precisar estudar bastante sobre psiquiatria, porque a gente vai ter que estudar sobre transtornos Os mentais. transtornos. E não que o psicólogo não faça isso, mas a neuropsicologia Você faz bastante, a gente isso, aprofunda. Né? Então, na parte endócrina também, esses processos fisiológicos, né? Então, essa parte da psicologia, no contexto de emoção, no contexto de personalidade, claro, que a gente vai conversar aqui, essa parte do humor. Então, tem diferentes saberes que vão se afunilando quando a gente fala de neuropsicologia. Então, é uma área bem ampla. Bem ampla, perfeito. Às vezes as pessoas veem como só avaliação, né? E é mas muito mais abrangente. Muito maior. Porque a gente faz um input bem significativo do conhecimento da neuropsicologia no processo da psicoterapia. Certo. Né? Se eu estou diante de uma pessoa que ela fechou o diagnóstico para TDAH, eu preciso levar isso em consideração no processo psicoterapêutico dela. Que, inclusive, quando a gente pensa na arquitetura, o ambiente para uma pessoa dentro do contexto do TDAH, ele tem que ser um ambiente funcional. Porque se ele for um ambiente que ela primeiro vai precisar se achar para depois ela começar a executar o que ela precisa fazer, ela vai perder muito tempo. E aí interfere na gestão do tempo dela e no resultado, né? Muito, demais. Arquitetura com neuropsicologia. Demais. E assim, entender sobre o humano antes de partir para o segundo passo, que é o desenvolvimento desse projeto de interiores, desse projeto de arquitetura, é fundamental. E aí aqui entra o briefing, né? Que é esse bate-papo, essa conversa que você tem com o seu cliente. E eu queria entender um pouco melhor sobre isso. Onde é que entra essa parte mais humana mesmo de você ouvir mais esse cliente? Como que é tudo isso? Então, o briefing com o cliente, ele começa... Eu gosto primeiro de visitar o local, né? Então, um apartamento eu vou visitar, às vezes os clientes vão comigo, porque a gente pega muito apartamento em planta, né? Então, a gente vai junto, tudo, pra conversar. E os clientes, querendo ou não, eles estão ali, eles já começam a falar, já começam a sonhar, já fala dos desejos deles, né? Das vontades. Então, a gente começa ali com umas perguntas mais abrangentes, vamos dizer assim. Então, a gente entende um pouco do dia a dia da pessoa, a gente entende se a pessoa recebe muitos amigos, familiares em casa, ou não, é uma pessoa um pouco mais reservada, gosta de ler, é importante a gente entender se tem algum tipo de coleção, pra gente considerar isso, gosta de ler, gosta de ter um espacinho ali se faz home office, em que momento é uma família, em que momento essa família se encontra, é num café da manhã, só se encontra no café da manhã todo mundo? Não, é num jantar, todo mundo chega à noite. Então, a rotina da pessoa. A gente tem que entender a rotina da pessoa para que aquela casa abrace ela de novo. Claro. Né? Para que aquela casa abrace ela e que ela se sinta extremamente confortável ali. Então, por exemplo, vamos valorizar a parte do gourmet, porque ali todo mundo janta, chega à noite e janta, né? Ou não, enfim. O briefing é mais entendendo isso. Então, a gente começa com essas perguntas mais abrangentes para entender sobre o dia a dia da família e depois a gente vai para perguntas mais pontuais. Então, entender tamanho da mesa, tamanho da cama, eletrodoméstico, se a gente vai trazer eletrodoméstico do outro apartamento para essa nova casa. Então, assim, o briefing, a gente faz as perguntas mais abrangentes para entender o todo, mas a gente também faz essas perguntas mais pontuais. E aí, nesse momento, a gente já consegue captar muitas informações, um pouco do casal, vamos supor que é um casal. A gente consegue entender um pouco ali do casal, a gente já capta momentos importantes para eles e tenta trazer isso de alguma maneira para casa, né? Cores, materiais, enfim. Então, o briefing é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. E é a parte fundamental, né? Porque não tem nem como você iniciar o projeto, né? Começar a criar algo sem entender justamente essa personalidade, essa pessoa, esse contexto familiar também. A gente tem um checklist ali, mas a gente faz uma pergunta ou outra, o cliente já se abre, já fala do sonho, já fala das vontades. Do cachorrinho. Porque o sonho, meu Deus, eu sempre sonhei com uma varanda, assim, esse quarto, tudo. É lindo. E você vai sonhando junto, é gostoso, né? Nossa, ajudar a realizar sonhos é uma delícia. Nossa! Gente, não tem sensação melhor quando a gente chega, assim, que entrega um apartamento, o cliente, meu Deus do céu, lógico. É muito gostoso. Sempre pergunta, você tem um projeto preferido? Eu falo, tenho, o que eu tô fazendo agora. Porque todos viram. É verdade. A gente
E você vê a pessoa se imaginando naquele ambiente, né? Naquela gostoso. expectativa, naquela ansiedade boa de quando ficar pronto e poder entrar lá e sentir algo naquele lugar. Algo diferente, né? Que faz muito sentido pra ela. gostoso. Perfeito. E assim, a gente já entendeu, né? Que a Dani ela faz esse bate-papo, essa conversa pra entender justamente essa personalidade. Mas agora, aprofundando um pouquinho mais esse tema, Ju, o que vem a ser resumidamente, porque de fato, se fosse pra gente falar da personalidade, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, levariam muitas horas, né? Então, de forma resumida, pro pessoal entender o que vem a ser essa personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de uma série de fatores, uma série de variáveis que somadas resultam na Andréia, na Juliana, na Dani, né? Então Perfeito. a gente não é uma única coisa. Então a gente tem a parte da herdabilidade, a gente tem a genética, a gente tem aquilo que vem dos nossos pais, da característica da nossa família, que a gente vai chamar de temperamento. E aí a gente Certo. tem a parte ambiental. Então aquela pessoa desenvolvida naquele contexto, com aqueles estímulos, ela vai desenvolver X e não vai desenvolver Y. Então, sempre é uma junção de variáveis que vão compondo a personalidade. Então, quando a gente pensa em personalidade, a gente já teve aí diferentes tentativas de categorizar, né? Que aí eu acho que acaba sendo muito pequeno. O categorizar por si só, né? Torna algo que é tão complexo em algo simplista e não tem como ser simples. Pensa, né? Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda bem. E aí a gente coloca isso numa categoria e você abraça isso e leva pra sua vida inteira e acabou. E sofre ainda. E aí você fala, meu Deus, eu não tenho possibilidade de ser mais nada. Além disso, não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido. Você se fecha para outras possibilidades, para outras interpretações. Exato. É porque as pessoas têm mania de colocar em nichos, né? Nichos. Esse nicho eu sou esse. Você Ai, é nossa, eu esse. sou muito isso. É. Acabou. O restante das coisas É. você nem pode passar. E aí, quando a gente pensa na psicologia, na neurociências, na ciência como um todo, a gente está falando que a teoria que hoje explica, já não é de hoje, mas que a gente vem utilizando há bastante tempo, é a teoria do Big Five. Então, são 5 grandes fatores da personalidade que eles se subdividem, né? Então, a gente tem aí uma média de 25 a 27 fatores dentro desses 5 grandes, que as combinações vão trazer o que a gente vai chamar de traço. Porque aí a gente precisa pensar o que é traço e o que é estado. Então, estado, vamos supor que um contexto onde eu fiquei com muita raiva porque algo muito absurdo aconteceu. Mas, via de regra, eu não sou uma pessoa que, vamos chamar de raivosa, né? Que sente raiva, que é aquela pessoa mais irritadiça. Via de regra, eu não sou. Mas, naquela ocasião, isso se manifestou. Que é o Então, estado, a gente naquele chama de momento. estado. Perfeito. Agora, eu já sou de um perfil mais irritadiço, tudo me estressa, eu sou pavio curto, a gente chama isso de traço. Então, é um traço de personalidade. Então, quando a gente vai pensar na personalidade, a gente vai pensar que esse levantamento, ele precisa ser feito com alguém capacitado, que saiba o que está fazendo, que entenda sobre psicometria, né, que minutos atrás eu falei sobre essa percepção de dados, mas no sentido científico da coisa, né? Porque assim, você vai ter testes, você vai ter escalas, inventários, não são achismos, não são questões soltas por aí que você vai pegar aqui e vai falar, nossa, tá, agora entendi, eu sou isso. Isso não, sou eu, essa sou eu. Então, assim, você vai ter testes que você vai responder se aquilo responde muito bem a você, parece que um pouco, muito moderadamente. E aí, na psicometria, com estatística, né, com levantamento dos dados, pautado na ciência, você vai ter a informação ali de um perfil da sua personalidade. Mas que a gente precisa entender que, a depender da situação, aquilo vai ser mais expressivo ou menos expressivo. Pode acontecer alguma coisa Depende aqui do dentro. contexto. Pode acontecer Do ambiente. Pode acontecer exatamente a mesma coisa aqui dentro, imediatamente agora. Talvez nós 3 tenhamos reações totalmente Completamente diferentes. diferentes. E É o que verdade. explica isso? Quem é a Andréia, quem é a Juliana e quem é a Dani.
Perfeito, A gente Ju. tá falando que é a mesma situação. Pum, acabou a luz. Uma se assusta, a outra fala, nossa, graças a Deus, não aguento mais essa luz forte. A outra fala, meu Deus, nanana. Entende? Sim. Então tudo vai depender. A gente sempre precisa pensar que é um grande depende. Depende. Tá, que contexto? A partir de qual percepção? Né? Você tá pautado em qual situação para definir isso? Por isso que eu sempre falo, né? Tenhamos Pautado calma. em quê? Pautado em quê? Você tá Pautado falando em quê? isso, Exatamente, não, mas né? Então, quando a gente pensa na personalidade, a gente Perfeito. pensa em algo que é muito amplo pra gente só categorizar. Sim. O ser humano é muito complexo, né? é extremamente complexo. Não é Não verdade? dá pra categorizar. Não dá. Não dá. Não dá. É verdade. E assim, eu até comecei falando, né, no início, que a gente já sabe que o ambiente, ele influencia o nosso comportamento. O ambiente em si, seja um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, um ambiente lá no quartel é diferente do ambiente numa loja, de uma escola, enfim. Isso influencia no nosso comportamento, tomada de decisão. Agora, eu estou falando de um grupo de pessoas, né? E os ambientes físicos mesmo? De que forma que isso acontece, né? Eu sei que você deve ouvir muitas coisas dos seus clientes falando a respeito de eu gostaria de objeto X, eu gostaria de cor X, textura Y e por aí vai. Mas na prática, Ju, como é que isso funciona? No sentido assim, durante o briefing, você vai fazer, por exemplo, o quarto de um bebê, né? E aí, tem sentido talvez trazer um preto para o quarto desse bebê? Queria refletir um pouquinho sobre isso. Então, assim, falando um pouco sobre o ambiente, né, como que ela estava falando. Tem a personalidade de cada um e não que a arquitetura vai resolver o traço da pessoa, mas de que maneira a gente consegue entender isso no briefing, ele consegue nos passar e a gente consegue pelo menos dar uma amenizada. Você deu o exemplo de uma pessoa ser muito irritada, né, ter o traço já. Não que ela estava inserida em um ambiente que a irritou, então ela já é uma pessoa que tem um traço um pouco mais irritada. Como que a gente pode diminuir isso, entendeu? Então, por exemplo, até... amenizar, né? Dar uma amenizada. Então, eu estava lendo sobre um estudo feito numa universidade no Japão. Até falei isso sobre bastante nos meus stories. Que eles perceberam que colocando plantas no lugar de trabalho dos funcionários, os batimentos cardíacos dos funcionários diminuíram. Incrível. Então, os funcionários ficaram mais relaxados, ficaram mais tranquilos. Então, assim, tudo bem, a pessoa pode ter um traço mais marcante de ser mais estressada, mais nervosa, mas as plantas ali fizeram com que as pessoas ficaram um pouco mais relaxadas, entendeu? Então, quando a gente consegue captar isso, é muito legal. A mesma coisa serve para iluminação. Então, por exemplo, a gente sabe que a luz branca, ela traz mais atenção, que a pessoa ela fica mais ansiosa, vamos dizer assim, ela tá mais ativa. Então, por que a gente vai trazer essa iluminação para casa? A casa não é pra gente ficar ativa, é um ambiente de trabalho. É um ambiente de... Então, por isso que pra iluminação em casas, a gente gosta de trazer aquela luz mais quente. Trazer um pouquinho mais de aconchego, né? Cheguei em casa. Exatamente. Ela lembra mais a luz do sol, a luz quente. Então, essa é a intenção. Não de aquecer, né? De, nossa... calor. Não, mas é um elemento natural, entendeu? A luz natureza. Natural tem essa luz mais quente. Então, por que a gente não traz isso pra dentro de casa? Então, os ambientes físicos, eles influenciam dessa maneira e é importante quando a gente consegue captar isso do cliente. A gente não aprofunda tanto quanto uma psicóloga. Lógico, sim. Mas a gente consegue... Mas é legal ter essas percepções, ainda que de forma superficial, porque é para uma pessoa. Sim. Não é um projeto à toa, é um projeto para um ser humano, para uma família. É formar um ambiente que vai ter uma criança ali, provavelmente, ela vai crescer ali, se desenvolver ali, por aí vai. A gente fala que a gente pega um pouquinho de tudo, a gente é um pouquinho psicóloga, porque a gente escuta bastante, Sim. né? A gente precisa perguntar bastante, escutar bastante, entender ali o casal, ou às vezes a pessoa sozinha, enfim. Sim. Então, é muito importante entender tudo isso. Perfeito. E, Ju, você consegue trazer algum exemplo de talvez algum ambiente que possa influenciar nas emoções em si? Você falou da planta, né? Eu tenho muita dificuldade em ficar em ambientes repetidas vezes. Então, pensando no meu consultório ou pensando no meu apartamento, onde não há planta. Porque faz toda a diferença pra mim
a percepção de ter ou não vida naquele ambiente. Então, dentro da minha real. família, é muito comum, dentro dos seus, né, das suas casas, todo mundo ter planta. Quando eu entro num ambiente que não tem aquilo, é tão estranho. Frio. É frio. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei pro meu consultório há 6 anos atrás foi: onde eu vou pôr uma planta? Onde eu vou pôr um vaso aqui de planta? E a planta segue lá, porque faz toda a diferença. O meu apartamento tem bastante planta. Então, eu entendo isso que você tá falando. E também vivi uma outra experiência de uma lâmpada no consultório que queimou. E aí, eu falei assim, então agora eu vou pôr uma luz amarela. Uma luz amarela. Eu comecei a bocejar tanto. A minha Ela achou secretária demais. Olha o efeito. achou demais. A minha secretária também. Aí a gente passava pelos ambientes, e aí é o que você falou, né? A luz branca, ela ativa. Ela te coloca em prontidão, né? Estado de alerta, algo assim. Ela te deixa mais atento. Né? E aí, quando a gente passava pra outra sala, eu falava, gente, o que tá acontecendo? Que delícia esse Que aí ambiente, desce, mas... sabe, dá uma baixada, assim. Aí eu falei, a luz. Aí lá fomos nós comprar outra lâmpada, porque aquela, a gente já vai dormir aqui, não vai dar pra trabalhar. Lógico. Porque a luz amarela, ela remete a gente ao final do dia. Ao final do dia, isso mesmo. Então, aquela luz amarelada do sol se pondo. Então, por isso que a gente já fica mais Não, relaxada. e que conforto, né? Quando você entra num ambiente mais, ai, que delícia. Aquela calma, aquela baixada, assim, você fala, nossa. Aí, no seu caso, por exemplo, no consultório, a gente pode até usar a luz branca, né, pra ter mais essa atenção, mas aí a gente traz um conforto de uma outra maneira. Às vezes numa cor que seja um pouco mais relaxante. Não sei, a textura da poltrona, da cadeira, do estofado. A textura, sim, com então certeza. A gente tem que mesclar. Não é que na arquitetura nada é regra. E até o formato, né? Tem poltronas que te abraçam. Imagina, talvez até você pensar numa sala, num cinema que você tem na sua casa. Tem pessoas que fazem, né, a sala de cinema dentro de casa. Você vai colocar uma cadeira reta, uma cadeira para aquele momento, né? Uma cadeira que você deite, que você relaxe. Da mesma forma que um home office. E aí tem que ser um outro tipo de poltrona para você ficar... muito tempo ali, né? Tem essa questão do tempo. É muito tempo num lugar só e você precisa estar em estado de alerta porque você está trabalhando. E aí, se for confortável demais, aí você relaxa. Não é? E se não for confortável, você não consegue nem ficar. Tem isso também. É por isso que também a gente não recomenda nunca. É claro, eu sei que vai ter exceções, às vezes o apartamento é muito pequeno, mas assim, o home office no quarto não é legal. Não. Foi a grande questão, assim, do começo da pandemia. Dos meus Nossa, pacientes, é verdade, né? De falar assim, sai do quarto. Sai do quarto. Sai do quarto. Abre a janela. Sai do quarto. Porque assim, eu até falava, que sacanagem, né? Vocês aí debaixo do cobertor, deitada, e eu aqui sentada passando frio. Poxa, me ajuda. Senta É verdade. também, né? Pelo menos, né? Pelo menos senta, porque eu também tá difícil pra mim também. Se você estivesse aqui no meu consultório, você ia estar sentado na minha frente. Poxa, me ajuda. É verdade. Mas muitas pessoas, né, viveram essa experiência dessa bagunça que foi a pandemia. Se reajustar ali. Porque Nossa. dentro do quarto tudo fechado, janela fechada. Diferente, né? Aí você desliga o computador, porque assim, você tá no escritório, você desliga, você vai se locomover até a sua casa. Exatamente. Ali você desliga o computador, você só muda da poltrona pra cama. Então assim, o seu corpo não descansa. O corpo não descansa. Eu falo muito Ele isso. não entende, né, onde é o trabalho, onde é o descanso. As pessoas perguntam muito, acho que a curiosidade de muitas pessoas como psicólogo, que é como que você aguenta tantas pessoas falando, né? Essa é uma pergunta mesmo. Como que você aguenta? A minha pergunta é como que não absorve? Essa é a pergunta. Puro treino, você aprende. Aprende. Porque assim, você deve escutar muita coisa pesada mesmo, né? Muito. Assim, de triste, enfim, às vezes, não sei Sim. se você trabalha com crianças, mas às vezes de crianças, então assim, como não absorver tudo isso, né? Treino, né? Claro que você sente, você empatiza. Empatia. Muitas vezes a nossa história parece um pouco com aquela, mas é onde você precisa saber onde começa e onde termina a sua. Tá, Né? Então, o a limite, sua né? terapia, né, tá em dia, você consegue de fato atender aquela demanda ou é melhor encaminhar, né? Porque tá muito próximo de uma questão que é sua. Então, Sim. a gente precisa Verdade. também. Eu gosto muito dessa frase, não é minha, mas eu gosto muito. Um bom psicólogo sabe o seu limite.
É. Né? Então, um bom profissional sabe até onde ele pode ir, até onde ele tem que verdade. encaminhar. Então, assim, eu não vou atender... Em qualquer área, mas principalmente Eu psicologia. não vou atender todas as pessoas, eu não atendo todas as demandas, eu não vou conseguir resolver todas as dores, né? Então, eu Sim. preciso saber qual é o meu limite. E na pandemia, eu senti, porque faz toda a diferença pra mim fechar a porta do meu consultório e ir até a minha casa. Esse caminho me ajuda a desligar. E aí, de repente, eu saía de um quarto e entrava no outro. Nossa. Eu saía de um Caminho é quarto muito e ia pra curto. cozinha. E aí, o meu Na sono sua casa. ficou muito bagunçado. Eu imagino. Porque até eu me desconectar daquele contexto, do que eu tava ouvindo, e entrar no modo Juliana, agora PF, né? Pessoa física. Pessoa sair da física, jurídica, sai do PJ, vai pra... Demorava, né? Então, assim, o meu sono ficou muito bagunçado na pandemia, porque eu não tinha esse tempo do deslocamento Sim. pra ir desconectando. Claro. E era importante pra você. Nossa, faz toda a diferença. Quando Faz eu voltei pro diferença. consultório, eu falei... Pra gente a pandemia foi transformar ambientes em home office. Em home Às office. vezes, É e as verdade. pessoas testaram muitos lugares, né? Então, assim, vou ficar aqui no quarto do meu filho, não funcionou. Vou na sala de jantar, não funciona porque é onde eu como, né? Então, meu momento também de relaxar é ali meu almoço. Aí eu só desligo, mudo de cadeira, sento do lado, como. Também não funciona. Na varanda. A varanda até que é gostoso, gostei. Putz, mas muito calor, né? Barulho da rua, enfim. Então, o home office, a pandemia também foi uma luta, o home office, né? Pra Sim. entender tudo Foi isso. uma bagunça pra todo mundo. Foi pra todo mundo. Gente, quem não sentiu nada, eu fico assim, ó, não sabia. Eu acho que não tava aqui, não tava nesse Que planeta. Não tava. Não, é verdade. Mas foi assustador mesmo. É que assim, eu lembro, eu estava trabalhando num lugar e fui trabalhar em casa também. E foi diferente. Faço chamada de vídeo. E trabalhando com... né? Fazer chamada de vídeo. Aprender e trabalhar com projetos, que eu estava fazendo projetos de marcenaria. E é muito diferente, porque a pessoa não está na tua frente vendo as amostras, as combinações de cores, enfim. Fica uma coisa um pouco distante. Mas deu certo. Para que funcionou para aquele momento. Graças a Deus. O humano se adapta, né? A gente se Acho que adapta. é a nossa maior habilidade. É se adaptar. A gente se adaptou e até hoje a gente usa bastante, né? Por exemplo, Muito. essa de reunião online hoje funciona super bem. A gente mal ouvia falar disso, né? Claro. De fazer uma reunião online. Hoje, eu mesmo faço muita reunião online. Porque é isso, o cliente trabalha o dia todo, às vezes à noite ele não quer se locomover para fazer uma reunião. Então, Dani, funciona se a gente fizer online? Pode ser, porque a pessoa às vezes tá de home office, terminou de trabalhar às 6h30, a gente já tá fazendo reunião. Perfeito. Então, Ganha assim, tempo, não pega ganha trânsito tempo. Eu também. ganho tempo, todo mundo ganha tempo e tempo é dinheiro. Então, Tempo é dinheiro? Tempo então é faz dinheiro. todo sentido. Exato. É verdade. E falando nisso, vamos falar um pouquinho da questão das cores e das texturas, enfim, para os ambientes. Na sua experiência, como que isso funciona? Eu acho que Na assim, escolha mesmo, né? Que é muito pessoal. tem até aquele livro, né? Psicologia das Cores. Eu vi que você fala- postou uma vez, eu achei super legal. É muito legal, mas assim, a gente tem que levar em conta que as cores sozinhas elas não definem nada. Então, por exemplo, o preto pode ser sóbrio, mas o preto também pode ser elegante. O luto até. Luto. Ah. Então, assim, o branco pode ser paz. Mas isso numa casa tem que tomar cuidado para não virar um ambiente hospitalar. Nossa, com Então, certeza, assim, é verdade. Então a gente tem que saber equilibrar tudo isso. Por exemplo, o cinza é frio. Eu já fiz quartos cinzas que não ficaram frios. E deu Que super ficaram certo. aconchegantes. A gente usou aquela parede de cimento queimado que as pessoas Lindo, gostam muito. adoro. Aham. E assim, como que a gente equilibra isso, entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente também traz muitos elementos naturais da natureza. Então, formas orgânicas, porque nada na natureza é reto. Então, nada a é gente reto. tenta trazer isso pra dar uma aquecida ali no ambiente também, o amadeirado. Então, como que se a gente vai usar muito cinza, o cliente quer muito cinza, mistura ali com o amadeirado, porque o amadeirado já vai aquecer aquele ambiente, já vai trazer um conforto um pouco maior. As plantas também sempre uso. Sempre coloco ali, nem que seja assim, um vasinho ali no canto a gente coloca pra dar uma aquecida ali pro cliente. Então, as cores são isso. Não é que a gente pode... Hoje eu vejo muitas pessoas falando, o azul é calma. Cara, pinta um ambiente todo de azul e teto azul pra você ver que calma que vai trazer. Não é assim, entendeu? Não. Então é saber mesclar. O cliente quer tudo muito branco, ok, traz um pouco ali de um terracota, nem que seja numa almofada, num quadro que tem... Algum detalhe, né? Algum detalhe. Pra realmente não ficar um ambiente frio ou um ambiente seco, não sei, enfim.
Então as cores é isso, a gente tem que aprender a misturar e a mesma coisa vem pra textura. Então o toque, né? O toque do amadeirado ser aconchegante, o estofado. Então tem aqueles estofados, né? A parede assim que machuca. Não, Sim. Então algo mais confortável. Então a gente tem que saber mesclar tudo isso Couro, pra que fique... coisas assim. Você foi na Casa Cor esse ano, Ju? Você chegou a conhecer? Eu morro de vontade de ir, né? Vá. É que eu acho que já acabou, né? Esse ano Já finalizou, né? Acho que foi no começo de outubro. Começa geralmente Ai. em finalzinho de julho, começo de agosto. E vai Eu até sempre perco o prazo. setembro. Sempre. Eu gosto É muito. incrível. E esse ano, parece até ridículo, mas eu entrei, eu fiquei até emocionado no ambiente. Ai, que legal. De verdade. E ali eu falei, gente, como que o ambiente é capaz de impactar? Meu olho encheu de lágrimas. Gente, que vergonha. Emo, né? Brincadeira. Brincadeira. Mas eu digo assim, de verdade, porque era um ambiente... Eu tenho certeza que tinha muitos elementos naturais. Tinha. Era como se fosse argila. Não é argila, mas não eram de tijolos, assim. Era um dormitório e até tinha o banheiro, ele era redondo. Não era... Porque a gente viu um banheiro quadrado, retangular. E a iluminação de todo o ambiente, ela era mais amarela. Era quase que... E não é direta, né? Não era, iluminação indireta. não era iluminação direta, era indireta. Exato, e tinha muito verde. E a música. E é engraçado que, assim, engraçado não, é de propósito que todos os ambientes da Casa Cor, para cada um tem uma música que toca. Então e um cheiro. Isso que eu ia falar, a neuroarquitetura ela é sensorial. É sensorial. Então você tem que sentir o cheiro, o olfato, a visão. Eles ativam todos os seus sentidos. Exato. E você sai de um ambiente, pisa no outro, você já fala. O seu corpo sente. Tá. É incrível. É. O teu corpo sente o impacto. E assim, e é lógico que tem pessoas que se identificam com ambientes mais tecnológicos e outras pessoas menos. Só que nessa Casa Cor foi diferente. Por quê? Eles trouxeram muito da natureza. O tema era corpo e morada, não era? É. Perfeito. E ainda incluíram muitos elementos tecnológicos. Televisão específica, em pontos específicos. De maneiras diferentes, né? Isso, iluminações. Saindo do padrão. Saindo do padrão, em posicionamentos diferentes. Então eles conectaram. Gente, nós estamos em São Paulo. É uma megalópole, se eu não me engano. E aí, a selva de pedra que fala, né? E toda a estrutura ali, eles pensaram em trazer as formas orgânicas, toda a questão da natureza, mas incluindo a tecnologia. Então é possível dentro de uma cidade como essa você experimentar aquilo que é natural e não perder a essência, não perder, porque é muito trabalho, é correria, isso e aquilo, mas nós não somos máquina, né? Nós somos seres humanos. Que bom que não somos. Não é, exatamente. Mas a experiência foi muito, muito legal. E foi inspirador, né, pra muita gente. Eu lembro que tinha até um balanço, né? O pessoal parou muito ali pra tirar foto num balanço. Com muita vegetação de fundo. Com muita vegetação no fundo. Foi bem, bem interessante. Bem interessante. Bem legal. Vale a pena pra todo mundo aí fazer uma visita no Casa Cor quando No tiver. Casa Cor quando tiver. Não, é que cada tema, cada ano tem um tema diferente. Mas as formas orgânicas, elas estão já há um tempo. Já estão há um tempo. Porque assim, as pessoas estão sentindo cada vez mais a necessidade de você relaxar um pouco mais, porque principalmente em São Paulo, as pessoas estão trabalhando demais, preocupada demais, tensa demais, trânsito, a internet demais. Tensão o tempo todo. O celular ali é tudo muito rápido, a gente vê tudo muito rápido, então assim, as formas orgânicas, elas remetem um pouco mais à natureza. Então, cada vez mais está tendo forma orgânica em casa, em apartamento, seja num estofado, seja num sofá, seja na mesa, porque para tudo isso tentar de alguma maneira te desligar um pouco, te relaxar um pouco, porque tá demais. Mas é isso, é exatamente isso. E o conceito da Casa Cor foi incrível e trouxe muito assim pra nossa realidade, que é atual, né? Não é só moda, é que a Casa Cor seria tipo Fashion Week pra moda, mas é o Fashion Week da arquitetura. É tipo isso, não é óbvio, né? Feira de Milão, ok, mas traz muitas coisas legais. Não é a questão, por exemplo, orgânica. Não é que é modinha da época, não. Ela tem todo um significado por trás disso, que é a biofilia, né? Que é a biofilia.
Então é pra tentar, de alguma maneira, te relaxar, tira essas quinas, sabe? De Tira as ficar quinas, batendo o tempo isso. inteiro. Não, é sempre pra tentar relaxar, não é uma modinha passageira, entendeu? Exato. Tem todo um sentido por Tem trás. todo. Aí quando você entende todo o sentido, você fala, Nossa, eu realmente. entendi todo o sentido. E na hora que eu entrei, eu entendi mesmo. Porque eu senti o cheiro, porque eu ouvi o som, porque eu gostei das texturas e eu me senti bem. Mas tem coisa mais gostosa do que você entrar num ambiente e você fala, nossa, que tranquilidade. Porque a cor, porque a curva, porque a textura, porque o cheiro, né? E até para pessoas que nem percebem que isso está ali quando ela entra num ambiente, porque Ela apenas que sente, né? Entram com o celular na mão e, Aham. né? E quando elas notam o ambiente assim, falam, nossa, silêncio, nossa, pássaro, Isso. Nossa, É. parece que a gente não tá em São Paulo. Será que a gente tá em... A gente Isso, tá em a São sensação... Paulo. A sensação era essa. Será que é São Paulo? Tipo, fica uma vida diferente. Ventilação. Iluminado, Gente, ventilação é uma coisa que muda tudo. Muda tudo. O lugar, quando ele é... Eu mesma não consigo ficar num lugar que é muito fechado. Eu não consigo mesmo. Agora, ventilação, a visão, né? A questão das sacadas. Não sei se sacada é o nome... Esse é o nome certo? Sacada, né? Que é bem legal a questão da visão em si. Mas ali, de fato, eles conseguiram despertar todos os sentidos, só que de uma vez só. E de um jeito criativo, de um jeito bonito, elegante. E eu acredito que até para o mercado, a questão de custo de produtos, para você conseguir trazer isso para sua casa, tem muita coisa que é acessível, né? Ah, mas será que só... Para quem é? Para que público que é destinado? Pensando mercadologicamente falando, né? Então, às vezes você tem um cliente que pode investir, sei lá, $500 mil em interiores, mas tem outro cliente que pode investir 20 mil. E aí, o que você faz com isso? Né? Então, mas dá para trazer essa realidade para dentro de casa, independente de qual padrão de estilo em que você está trabalhando, né? Sim. E, Ju, fala um pouquinho pra gente, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão das cores mesmo. O que você poderia trazer pra gente nesse sentido? Pegando o gancho que a Dani falou, né, que depende do contexto, a gente já vê aí muito, né, o marketing trabalhando com as cores, eles são incríveis nisso. Sim, Então, eles tem sabem fazer isso. Neuromarketing. Né, então, assim, eles pegaram a neurociências e aprofundaram muito, né, justamente porque o mercado está cada vez mais competitivo e eles precisam... Você precisa estar naquele lugar, comprando aquilo e muitas vezes nem pensando sobre aquilo, né? Não existindo um contexto muito de racionalidade, muito mais na parte emocional. Muito mais emocional. Então, as cores que são para lugares fast food. Né? Nossa, Você McDonald's, tem de cor? né? O que Um você vermelho tem de com cor? laranja. Né? O que você tem de cor para lugares, por exemplo, que a gente estava falando do preto, né? A gente estava até falando do logo. Para mim, o preto, ele tem o preto com o branco, tem muita elegância. Eu amo foto em preto e branco. Eu também. Porque traz para mim uma especificidade daquela cena que a cor, ela é importante, as cores são, mas o preto e o branco, para o meu olhar, ele tem um significado diferente numa fotografia, não sei. Muito, com eu não certeza. consigo explicar, mas para mim é muito... me remete a outras percepções daquela imagem. Né? Que a cor, ela vai trazer outras, né? Claro. Então, essa questão das cores nos ambientes, a gente precisa entender a função, né? Então, se é um ambiente, também a Dani trouxe, infantil, se é um ambiente onde é mais para acalmar, será que tons pastéis são mais interessantes? Qual é o estímulo que eu quero causar naquele indivíduo? Eu quero causar. Eu acho que é sempre essa grande qual é a função disso? Perfeito. Eu quero que isso traga o quê? Um relaxamento? Eu vou pensar numa combinação de cores na direção de um relaxamento. Não, aqui é o home office mesmo dentro de casa, mas aqui é o home office. Então aqui é o escritório, aqui é o consultório. Aqui cores que tenham mais concentração, vamos dizer assim, né? Que de alguma maneira diminua um pouco a ansiedade, né? Porque por mais que você tenha que estar atento ali, você não pode estar tenso, né? Então, relaxado ali na medida certa, junto com a concentração, né? Então, são essas percepções que precisam estar à frente, né? O que eu quero estimular? O que eu quero causar aqui com esse ambiente? Eu quero que a pessoa que é muito ansiosa fique mais tranquila.
Eu quero que aqui seja o ambiente a brinquedoteca. Então, ela vai ter muito estímulo, mas aqui não. Aqui é onde a criança dorme. Então, eu não vou colocar tantos estímulos, tantas cores. Então, eu acho que a cor em si, ela vai trabalhar muito limitada. Tá. Ela Sim. é o que é, pronto. Agora, quando você coloca dentro de um contexto, e até brincando com os tons, É isso Ela tem mesmo. uma função. aí ela vai ter Até uma os função. tons, as nuances mesmo. Aí ela vai ter O uma sobretom. função. É. Exato. É isso mesmo. Perfeito. Dani, falando um pouquinho mais da questão da ergonomia, a gente conversou um pouquinho no começo a respeito do que existem alguns padrões, medidas padrões, mas existem alguns casos específicos, como a gente estava conversando sobre a questão da altura de bancada. Como né? que funciona isso na arquitetura? A ergonomia também é um estudo que define alguns padrões. Só Tá. que na arquitetura nada é padronizado, tudo depende do cliente, tudo depende É. de como está inserido. Então, por exemplo, a bancada ali da cozinha, que nem a gente estava comentando, tem uma altura padrão de 90 a 94 centímetros de altura. Poxa, mas eu tô fazendo um apartamento para uns jogadores de vôlei. Sim. Pessoas muito altas. Nossa. Se eu coloco ali 90 centímetros, Ele a vai pessoa ter que se ficar morrendo de dor curvar. nas costas, ela vai ficar o tempo inteiro ali curvada. Já aconteceu, eu já vi casos de amigas assim que falaram, gente, o meu cliente sempre reclama de dor nas costas. E aí foi fazer o projeto e viu, pera, ó a altura da bancada, não funciona. Então a mesma coisa um home office, né, que a gente tá falando bastante de home office. Então, qual que é a melhor posição ali da mesa, né, em relação à janela? Por exemplo, que tá entrando iluminação natural. A gente não vai pôr, claro, se não Casos e tem- casos. casos e casos. Mas assim, se a gente tem a possibilidade de fazer um layout ali, a gente não vai pôr a mesa de frente para a janela. Em algum momento do dia o sol vai vir e vai ofuscar a sua visão. A mesma coisa é ficar de costas para a janela. Em algum momento o sol vai bater ali na tela do computador e vai ofuscar. A melhor maneira de, talvez, se for possível, colocar de lado em relação à janela. Porque aí a iluminação vai ser bem melhor durante todo o dia, tá, Dani? Não tem saída. Aí a gente vem com persianas, cortinas, sempre há uma solução. Claro. Mas assim, pensando na ergonomia, a gente tem que pensar em todos esses detalhes. A iluminação forçada, né? Iluminação Sim. pendente, enfim. Também qual que é a melhor iluminação. E assim, eu sempre falo, gente, a casa é pra ser vivida, ela não é pra ser tirada foto, postar no Instagram, na É pra revista ser vivida. bonita. Então assim, não adianta a gente encher de coisas, coloca um sofá lindo, maravilhoso, uma mesa linda, maravilhosa, coloca uma mesinha ali lateral, cheia de decoração, e o tempo inteiro você vai passar ali e bater naquela mesinha. Não funciona. Gente, ninguém merece, né? não, Fica linda na lógico. foto. A mesa fez todo sentido. Sem a mesa ali naquela foto, não dá. Não dá. Mas assim, pro dia a dia. Não dá certo. Aí você vai bater, vai passar na mesinha, vai derrubar o vaso, vai quebrar, vai ser um estresse, enfim. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso. A circulação é muito importante também. Então, qual que é a melhor posição ali do sofá, da mesa, da cozinha? Eu, geralmente, não gosto de pôr puxador, por exemplo, na parte de baixo da cozinha, porque o tempo inteiro... A impressão que eu tenho é que você vai ficar batendo ali, né? Uhum, Raspando o tempo sim. inteiro. Então, assim, a gente pensa em cada detalhe mesmo. A marcenaria, o fecho-toque, né? Não sei se vocês já viram. Sim. Aquele, você só toca Tipo, lá... aham. Aquilo me irrita também, entendeu? Você tá ali na pia, Aquilo na me irrita cozinha. muito. Aí você tá ali na pia, lavando a louça, aí você bate a perna, abre, aí você fecha. Vamos, Continua lavando ali. Você bate, fecha. Na terceira você faz, caramba, que saco. Eu! Não dá, entendeu? Então a gente tem que pensar em cada detalhe, em cada informação. Um fecho-toque na parte superior, aí tudo bem. Claro. Aí não vai me irritar no dia a dia, né? Então é isso, a ergonomia tem as regras, tem os padrões, mas a gente tem que entender que não dá para ser usada sempre. A gente usa ali como uma base e estuda o cliente se funciona aquele padrão ou não. Perfeito, é isso mesmo. E da mesma forma a questão da iluminação, que é fundamental. Vamos voltar um pouquinho na iluminação? A iluminação também é muito importante, principalmente... Direta e indireta? A direta Explica e pra indireta. gente. A gente gosta de criar circuitos. Tá. Então, por exemplo, o que são circuitos? São cenas que a gente cria ali, tem o interruptor e tem, vamos supor, três teclas. Tá. Então, a gente gosta de, nessas três teclas, criar cenas. Então, na primeira tecla, a gente acende a luz principal. Na segunda tecla, a gente acende as decorativas, lustres, pendentes. Legal. Na terceira, a gente liga ali a fita de LED, vamos supor. Bom. Olha, Legal, que né? imagina- Eu também não. É quantos que tem... truques a gente nem faz ideia. Então, por quê? Vamos supor, a gente vai
vou ficar aqui, vou assistir um filme, eu tô com meu boy, vou assistir um filme. Você desliga todas as luzes, deixa só o LED ali, cria um clima. Um clima diferente. Cria um clima gostoso, você deixa só o LED e assiste o filme. Não, agora é festa, eu vou receber família, vamos acender tudo. Aí você liga as 3 É aquilo que você quer ver. É o como ver o mesmo ambiente de formas diferentes. Eu acho que isso é o máximo da iluminação. Olha como a gente pensa em tudo, né? Em cada detalhe. A marcenaria, o toque, a iluminação, criar cenas. Então, vamos desligar todas as luzes, vamos deixar só o LED aqui gostosinho. Ou vamos fazer um jantar, a gente deixa só o lustre aceso, apaga todas as outras, faz aquela meio a luz de velas ali, mas a luz de pendente. A luz de pendentes. Então, cria ali um outro ambiente. Então, a iluminação também é muito importante. A gente volta, por exemplo, pro banheiro. Então, qual que é a melhor iluminação pra gente se maquiar ou pra fazer a barba? Então, assim, as pessoas têm mania de colocar Gente, maquiagem é incrível. Porque eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errada, que quando você liga somente a luz, é direta, que fala a única que tem no centro. É da impressão que dá olheira. Mas dá. Dá, né? As pessoas têm mania de colocar spot em tudo. Gente, o spot não vai iluminar mais. Ele vai parecer que sua casa só é uma loja de iluminação. Entendeu? Não é. Eu amo a sinceridade da Dani, porque ela é espontânea e ela fala mesmo, entendeu? Não é sair colocando muito spot porque tá iluminando, não. Às vezes nem é essa a intenção, entendeu? Então a mesma coisa funciona no banheiro. Se você coloca um spot em cima da bancada, na hora que você acender, ele vai te marcar. Ele vai fazer uma sombra, aí você vai ficar meio desviando, assim, você passa o blush aqui. Sabe que o problema assim, é a maquiagem? Sou eu. Aí você fica assim, meio desviando da iluminação, entendeu? Então, assim, ilumina de frente, faz aquela iluminação frontal, sabe? Pra se barbear, né? Pensando nos homens também é a mesma coisa. Então, coloca aquela iluminação frontal, porque você vê tudo direitinho, você vê aqui pra tirar, enfim. E a maquiagem é uma coisa que é muito detalhe, né? Então, assim, você precisa de uma iluminação adequada para aquele momento, porque você corre o risco real de sair parecendo uma palhaça de casa. Aí você fica assim, né? Você fica desviando da luz, né? A luz tá aqui em você fica assim, ai, calma, não tô enxergando direito, aí vem pra cá. E é isso, e é horrível. É uma sensação horrível. Então, a iluminação é muito importante pensando em tudo isso, né? Quando a gente vai para um quarto de bebê, os pais gostam muito de pôr aquela iluminação que você vai mudando a intensidade. Então, por exemplo, durante o dia, deixa ali, a criança tá brincando, aí você vai pôr o filho pra dormir, você já baixa um pouco a intensidade da luz, deixa ali meio vai reduzindo aos poucos. Pra você ir colocando o bebê pra dormir, enfim. Você vai meio que conduzindo, né? Indiretamente. Indiretamente, através da iluminação. É isso mesmo. Então, a iluminação é muito importante, pensando em todos os detalhes, assim. Perfeito. Muito bom. Gente, vocês têm mais alguma colocação? Gostariam de falar mais alguma coisa que vocês consideram importante? Se quiser começar. Eu acho que pelo fato de eu estar passando pelo processo do projeto do consultório, né? Então eu tenho olhado bastante coisas. E aí também para esse bate-papo. Ela tá sonhando também com o ambiente dela. Sim, quando eu fiz a reunião ontem, falei, gente, que sonhando. Como que eu falei para o arquiteto, falei, Larissa do céu, como que você enxergou isso? Que lindo. Como você conseguiu dar essa solução para esse lugar, assim? Falei, mas jamais eu conseguiria pensar nisso. Nunca passou pela minha cabeça. Gostoso, ela deve ter ficado tão feliz. Foi incrível, assim, as soluções que ela deu. Enfim. E aí também conversando, procurando coisas para conversar aqui, o quanto que a gente precisa, isso aí eu vivi a experiência, mas eu não conectei até estudar um pouco sobre isso. Eu tenho uma paciente TDAH e ela mudou de casa. Uau. E ela morava num sobrado, sabe esses sobrados fininhos que construíram um monte assim num terreno? Tá. E aí são 4 lances, são 4 andares. Uhum. Porque aí tem a garagem, aí tem a sala, a cozinha, aí tem os quartos e a lavanderia. Uhum. Era um caos pra ela. Uma pessoa que lava roupa. Aí pensa pra uma pessoa TDAH. E eu não entendi. Eu acho que só o fato dela se mudar já é muita coisa pra ela. Eu não entendia essa questão da funcionalidade da casa. Não vinha na minha cabeça. A gente trabalhou um monte de coisa, a gente organizou um tanto, mas tinham coisas que escapavam. Ela mudou. Ela falou, Ju, agora eu vejo que tem fruta na fruteira e como.
Ai, gente. Porque eu não via. É verdade. Agora eu Ela não consigo percebe. levar mais tempo, menos tempo, perdão, pra organizar X parte da casa, porque agora ela tá no meu olhar. É Eu não isso. tô mais ai, que andar que é mesmo? Não, ai, não vou lá. Ai, nós temos que ir lá buscar. Aí eu falei, caramba, né? Eu não tinha me atentado a essa questão da casa dela, por ter muitos pavimentos, o quanto que isso impactava no contexto do TDAH. Olha, isso é incrível. Eu fico imaginando o closet dela. Porque ele precisa ser extremamente organizado. Porque eu imagino que se ela não tiver um lugar certinho pra colocar cada coisa, ela se perca com as próprias roupas e fique difícil no dia a dia pra ela Tudo escolher. fica difícil, porque quando a gente tá pensando no TDAH, a gente tá pensando que existe uma dificuldade de você fazer um cálculo. O nosso cérebro faz cálculo a todo tempo de custo-benefício. Ai, quanto que vai me custar ir ali? Ai, É verdade. vou. A gente Custo-benefício, fica, é isso nesse mesmo. lugar. Negociando com a gente mesmo. O TDAH, ele tem uma dificuldade de fazer esse cálculo. E via de regra, tudo vai demorar mais do que realmente demoraria, né? Dentre outras condições. E aí, nesse sentido, tudo era muito custoso de fazer. Então, não, depois eu vejo. Não, depois eu faço. Não, depois. Mas, na verdade, a casa não colaborava, né? A arquitetura da casa, Sim. a engenharia da casa, Exato. não O design da casa. colaborava com a condição dela. E aí, quando ela mudou, ela tá comendo melhor. Ela tá conseguindo manter a organização da casa, porque a casa que ela está agora não exige tanto dela como a outra exigia, que era esse sobe e desce. Olha que coisa. Olha como o ambiente influencia, né, na pessoa. O poder que tem. E a outra casa, como ela era janelas no fundo e na frente, então a iluminação totalmente diferente. E essa casa não, essa casa eu acho que, se eu não me engano, ela é no meio do terreno. Então ela tem mais janelas. Falei, meu Deus, entendemos Ventilação agora. também, iluminação, lógico, tem Agora sentido. a gente anda. Total, Agora exato. a gente anda no processo. Eu acho que até dieta ela faz agora. Ela come melhor, Ela consegue se porque organizar. ela passa pelo lugar. Porque assim, ela comprava, deixava e não via. E não via. Porque às vezes ela, vamos supor, né? A sala, a cozinha no fundo. Aí você sobe as escadas, vai pro quarto. Então, às vezes ela tava ali na sala, só subia a escada e ia pro Ela quarto. não Saía via. do quarto e ia embora, descia. Entendeu? Então, assim, não fica ali circulando pela cozinha, por nada, né? Ela não via. Ou então, ela tá lá no último andar e fala, ai, meu Deus, tenho que pegar uma fruta. Nossa, meu Deus do céu, e desce pra ir pegar uma fruta, comer, enfim. Sim, Detalhe, exatamente. entende? Assim, Mas que faz toda a diferença Design da casa. na qualidade de vida dela, na gestão do tempo dela e nos resultados que ela vai ter ou não no decorrer do dia, no decorrer do mês, no decorrer do ano e da vida, né? Ela falou, Ju, agora Uma sobra casa. tempo. Sobra Sobra tempo. Isso é Agora incrível. eu consigo fazer as coisas porque agora as coisas estão mais ou menos de uma forma que ela consegue dar uma continuidade. Antes não, quebrava, porque tinha que subir. Tinha Pro que TDAH é descer. difícil dar continuidade, né? Nossa. Esse começar e terminar É muito difícil, né? complexo, Aham. complexo. Entendi. Porque tudo puxa, né? Daqui a pouco eu tô aqui, aí não aqui. Aí eu paro aqui, pego lá, daqui pra lá. E quando vai ver, já... Tudo ficou pela metade. O que eu tava fazendo? Tudo ficou pela Mas será que eu metade. Qual que era o objetivo inicial? Nossa, vai ter que chegar a ser... É ruim, lógico, mas aqui falando assim fica engraçado. Qual que era o objetivo mesmo? Porque assim, vai trazer muito pra um lugar que custe menos e seja mais legal. E que seja seja mais mais legal. interessante. Porque aquilo, a gente não faz só coisas legais o dia inteiro, né? Só que a gente precisa ter essa condição de entender que hora que é, que hora que não é. Que hora que é Sim. aqui sem gostar mesmo, porque eu tenho que fazer, mas que hora que dá pra ser um negócio que é legal. Né? Mas aí, via de regra, eu vou ter essa dificuldade e eu vou ficar mais pra cá, mais pra aquilo que é legal. Claro. Né? E aquelas outras coisas vão ficando. Lógico. E aí é o caos, né? É o caos, é o caos. Mas eu acho lindo a maneira como as duas áreas do conhecimento se complementam. Sim. E é incrível ver isso na prática e no próprio resultado. Olha como é bacana. Esse exemplo que você trouxe já resume tudo, né? E a sua vivência ali no dia a dia, ouvindo, igual você falou, um pouquinho psicóloga, mas poxa, é tão humano, né? É uma profissão tão humana. Exatas, não é. Não é. Não é, a arquitetura nem é exata. Não é exatas, é humanas. É verdade, Porque, assim, engenharia é exatas, né? Engenharia é exatas, porque nada
exatas não é nada exato. Não é nada exato, A arquitetura humana não tem nada Não de tem exato. nada de exato. A gente tem alguns padrões para seguir, mas nem sempre a gente segue, depende muito Sim, de é o cada norte, que é pra cliente, você exato. conseguir... E a neuroarquitetura, ela tem uma especialização. E eu sou louca Incrível, pra fazer essa especialização é em muito neuroarquitetura, legal. porque é muito legal, né? É muito mais legal quando a gente se identifica com o cliente ali para conseguir fazer o apartamento do jeito dele, a cara dele, né? Então, quando a gente consegue captar... Encantador. Porque, querendo ou não, por mais que a gente escute, se a gente não tem essa especialização, às vezes a gente não sabe fazer a pergunta da maneira certa, como se aproximar mais profundamente desse cliente. Fazer a pergunta certa, isso faz todo sentido. Eu lembro que você comentou que, além dela perguntar para o cliente o que ele gosta, ela pergunta também o que ele não gosta, porque às vezes ele não sabe o que ele mais gosta. Importante pra gente. Porque gosta, ele veio ali com 1000 referências que gostou. Pinterest. Tira print de um monte de coisa, mas às vezes assim, o que ele gostou ali naquela cena é o sofá. E eu tô vendo todo o contexto. Então, assim, é mais importante, não gosto disso, não gosto disso. Porque aí a gente consegue circular melhor ali no E até projeto. porque, assim, a Dani, ela tem uma rotina lá, que é o briefing do projeto, mas, assim, o trabalho dela como arquiteta, que eu observo nos stories, eu conheço ela. Não é só ali no escritório. O escritório é uma parte do dia dela. Então, ela vai pra obra e direto ela participa de feiras, de eventos. Então, ela tem um conhecimento, ela tem uma capacidade de absorver muitas informações ali. E tem um conhecimento que o cliente dela não tem. Ele não conhece, por exemplo, tantas lojas quanto ela conhece, o conceito que ela conhece. E aí, como que ele vai falar pra ela, eu gosto disso? Não tem como. Então, se ela pergunta o que você não gosta, ela já tem uma referência. Então, eu consigo direcionar pra cá, fica mais fácil. E principalmente não tem conhecimento do valor, muitas vezes. Não tem Porque do orçamento. Vem com muitas referências, vem mostrando bastante coisa. Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Ah, mas o meu budget é de tanto, tá? Ah, gente, então... Ó, eu quero estofado... Então vamos voltar lá atrás. Eu quero Então, estofado da Natuzzi, tá? É mais de 100 mil reais. Mas eu quero aquela bancada de mármore que faz a curva. Eu falo, então, se claro. um metro quadrado dessa peça que faz curva de mármore é tantos mil reais, só um metro quadrado. Tudo e a bem? inocência, porque eles não sabem mesmo. E aí ela vem e orienta. Não, é pra isso que eu tô nas feiras. É pra isso que eu isso. conheço as lojas. Pra exatamente poder dar norte pro cliente. Porque quando a gente faz essa reunião de briefing, a gente fala muito sobre valores. É normal que o cliente fala, Dani, a última reforma que eu fiz foi há 5, 10 anos atrás. Eu não sei quanto está uma marcenaria hoje. Gente, da pandemia pra cá, já mudou tanta coisa. Imagina 10 anos, né? Eu não sei quanto está uma marcenaria hoje. Quanto você acha que ficaria para fazer? Então, assim, quando a gente, nessa reunião de briefing, a gente abre valores para os clientes. Uma média, seu apartamento, se fizer do jeito que você está imaginando, é uma média de tanto. É uma média de X. Ah, não, então vamos reduzir, talvez, vamos deixar mais simples a bancada pra gente investir na marcenaria, pra gente investir no mobiliário, entendeu? Lógico. Então, é importante também falar sobre essas partes mais... entender o cliente, mas é importante falar sobre o valor também, para que tudo fique alinhado. Porque, na verdade, o que ela vai fazer? Através desse conhecimento que ela tem e dessa a parte orçamentária, não sei se seria esse o termo, mas ela consegue prevenir gastos desnecessários. Então, ela consegue, por exemplo, o cliente diz que ele tem 150 mil para investimento geral. Então, ela vai conseguir fazer com que ele utilize esse valor da melhor maneira possível, de uma forma inteligente. Aqui, um pouco mais lá. Exato. A gente não precisa de papel de parede. Ele não precisa pensar, ele não tem esse trabalho, esse desgaste. Ela já faz isso por ele. É muito legal, muito bacana. Gente, eu quero agradecer a vocês. Foi um papo muito gostoso. Nossa, a gente acaba aprendendo muito, né? Muito bacana. Não é? Dá vontade de fazer aqui muitas perguntas pra ela. Daqui muitas perguntas, tipo. Eu adorei. Ela é incrível. Nossa, seu trabalho é incrível, de verdade. E você fala de uma forma muito simples, que a gente consegue entender. Obrigada. Né? Com uma empatia, com uma simplicidade. Eu achei. Assim, a gente imagina algo sobre determinada área, mas quando a gente vai conhecer alguém que conta pra gente o que é essa experiência, porque é o que você tem a experiência, e assim, parece que a mente fala, nossa. E com uma calma que eu queria ter também. Eu aqui falando com amor. E eu aqui assim, ó. Isso me estressa. Já falei que E eu ela, sou assim, uma toda... Juliana treinada. Nem sempre foi assim. Mas Treinei bastante. é muito, é uma postura assim,
que é cativante mesmo e prende a atenção, é gostoso. Fico feliz. Eu já ouvi mesmo. Fico feliz, foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Que isso. Prazer conhecer vocês duas. Prazer. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite também, eu adorei. Acho que foi uma troca Gostoso, muito né? legal. Muito. Acho Nossa, que vai eu ser bem, tô muito satisfeita, muito feliz. Agrega muito, né? Não só a gente aqui tá aprendendo, mas quem estiver assistindo também vai aprender muito. Acho. Muito, sem dúvida. São 2 pontos de vista, assim, muito diferentes, mas que se unem. Mas que se unem, que se agregam, né? sim. Sem dúvida. Bastante. Uma delícia. Perfeito. Obrigada. Que isso. Gente, nós estamos encerrando esse podcast por aqui. É claro que eu conto com a presença de vocês no próximo. E é isso. Tchau, tchau. Foi?